Olá pessoal, hoje nós vamos ver mais um novo tópico de estudo com relação ao cálculo de probabilidades. Nós vamos ver probabilidade condicional, certo? Então pessoal, vamos analisar uma situação problema e em seguida nós vamos definir o assunto, certo? Então, na probabilidade condicional da situação a seguir, nós temos um avião fretado por uma operadora turística de Minas Gerais partiu de Belo Horizonte com destino a Natal, no Rio Grande do Norte, com 140 passageiros. Durante o voo, a turista respondeu a duas perguntas. A primeira: você já voou antes? A segunda: você já esteve em Natal? Os dados obtidos a partir das respostas dos passageiros encontram-se organizados no quadro seguinte. Vejam, nós temos aí, pessoal, no quadro, as pessoas que não conheciam Natal e as que já conheciam Natal, em uma linha horizontal. E em duas linhas verticais as pessoas que estavam voando pela primeira vez e as que já havia voado antes. Então, as pessoas que não conheciam Natal e estavam voando pela primeira vez eram 83. As que não conheciam Natal e já havia voado antes eram 22. Então, o total de pessoas que não conheciam Natal eram 83 mais 22, 105 pessoas. E as que conheciam Natal e estavam voando pela primeira vez eram 23, e as que já haviam voado antes eram 12. Um total de 35 pessoas que conheciam Natal. Então, pessoal, ao fazer a soma das que conhecia mais as que não conhecia, nós temos a quantidade total de 140 pessoas, certo? Continuando, pessoal, nós temos o seguinte: um passageiro é selecionado ao acaso e verifica-se que ele nunca tinha viajado de avião. Qual é a probabilidade de ele já conhecesse Natal? Nesse caso, já temos um conhecimento parcial do resultado do experimento. O passageiro estava voando pela primeira vez. Com isso, o número de casos possíveis se reduz a 106. Ou seja, pessoal, nesse novo universo, e é o espaço amostral reduzido, o número de passageiros que já conheciam Natal eram 23. Assim, a probabilidade perdida é P igual a 23 pessoas em um total de 106. Ou seja, minha gente, nós tínhamos a seguinte situação. Eu iria selecionar ao acaso um passageiro e eu tinha a informação de que ele estava voando pela primeira vez, ou seja, eu tinha um conhecimento prévio da pessoa que eu iria selecionar ao acaso. Eu tinha uma informação sobre ele. Então, se eu ia selecionar um passageiro entre os que estavam voando pela primeira vez, eu poderia pegar 83 mais 23, 106 pessoas diferentes. Aí, pessoal, dentro dessas 106 pessoas que estavam voando pela primeira vez, eu iria observar quantas delas conhecia Natal. Então, dessas 106, as que conhecia Natal era 23. Então, a probabilidade perdida é P igual a 23 sobre 106. Ou seja, minha gente, observem que nessa questão, o espaço amostral e o conjunto de todas as possibilidades de resultado
não é o número total de pessoas. Por quê, pessoal? Se eu fosse selecionar ao acaso uma pessoa entre todos os passageiros no total, aí sim eu teria uma quantidade de 140 passageiros diferentes, eu poderia selecionar. Só que no momento e eu ia fazer a escolha do passageiro ao acaso, eu tinha uma informação sobre ele. A informação era: o passageiro estava voando pela primeira vez. Então, pessoal, observe que o nosso espaço amostral reduz-se de 140 pessoas para apenas 106. E aí sim, dentro dessas 106, eu vou calcular a probabilidade pedida. Eu vou calcular a probabilidade de ocorrência do seguinte evento, da pessoa conhecer a cidade de Natal. Então, dentro dessas 106, 23 pessoas conhecem Natal. Então, a probabilidade pedida é 23 dividido por 106, certo? Então, minha gente, vejam, e nessa questão nós tínhamos uma informação da pessoa na hora e eu iria selecioná-la ao acaso, certo? Um outro exemplo, pessoal, eu poderia citar para vocês, por exemplo, qual é a probabilidade de selecionado ao acaso uma pessoa e sabendo que essa pessoa não conhece Natal, qual é a probabilidade dela já ter voado? Então, minha gente, a pergunta é: selecionando-se ao acaso uma pessoa do avião e sabendo que ela não conhece Natal, vírgula, qual é a probabilidade dela já ter voado antes? Então, minha gente, a resposta seria: primeiro, se eu iria selecionar uma pessoa entre as que conhecem a cidade de Natal, eu poderia selecionar 83 mais 22, 105 pessoas que não conhecem a cidade de Natal, certo? Então, dentro dessas 105 pessoas, quantas delas já havia voado antes? 22. Então, a probabilidade de eu selecionar uma pessoa e não conhece a cidade de Natal, sabendo que ela já havia voado antes, é 22 em 105, certo? Então, minha gente, aí seria um outro exemplo de probabilidade condicional. Outra questão também que poderíamos fazer ainda nessa situação: selecionando ao acaso uma pessoa do avião e sabendo que ela já havia voado antes, qual é a probabilidade dela conhecer a cidade de Natal? Vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou selecionar ao acaso uma pessoa entre as que já havia voado antes. Então, eu poderia selecionar 22 mais 12, 34 pessoas diferentes. Dentro dessas 34 pessoas diferentes, qual é a probabilidade de eu pegar uma e conheça a cidade de Natal? Dessas 34, nós temos 12 pessoas. Então, a probabilidade pedida é 12 pessoas em um total de 34, certo? Assim, minha gente, a probabilidade da pessoa conhecer a cidade de Natal, sabendo que ela já havia voado antes, é 12 chances em um total de 34 possibilidades, certo? Então, nós temos mais um exemplo de uma questão envolvendo probabilidade, e o espaço amostral, nesse caso, não é o número total de pessoas, visto que nesses exemplos nós tínhamos
uma informação, um conhecimento prévio daquela pessoa, eu iria selecionar ao acaso, certo? Então, continuando, minha gente, ainda um exemplo daí, nós tínhamos o seguinte. Assim, a probabilidade pedida, nesse exemplo, era 23 pessoas e conheciam a cidade natal, sabendo e estavam voando pela primeira vez. 23 pessoas em um total de 106. Esse número expressa a probabilidade de a pessoa escolhida conhecer Natal, sabendo que era a primeira vez que ela viajava de avião, como nós vimos. Vamos denominar tal número de probabilidade condicional e indicá-la por. Vejam, pessoal, e foi nós calculamos. Nós calculamos a probabilidade P da pessoa já conhecer Natal. Aí nós temos aí essa barrinha. Essa barrinha significa dado E ou sabendo E. Ou seja, nós temos aí a probabilidade da pessoa conhecer Natal, sabendo E, aí vem a informação com relação a essa pessoa e você iria selecionar ao acaso. É a primeira vez que ela anda de avião, certo? Então, se era a primeira vez que a pessoa andava de avião, eu poderia selecionar 106 pessoas diferentes. E dentro dessas 106 pessoas, quantas delas conhecem a cidade de Natal? 23. Então, do valor encontrado, P igual a 23 dividido por 106, nós podemos notar que, vejam, 23 corresponde ao número de passageiros que já estiveram em Natal e estavam voando pela primeira vez, e 106, como nós vimos, corresponde ao número de passageiros que estavam voando pela primeira vez. Então, representando, pessoal, matematicamente o que nós fizemos, nós temos assim. A probabilidade P da pessoa já conhecer Natal, sabendo que ela anda de avião pela primeira vez, é igual ao número de passageiros que já conheciam Natal e voavam pela primeira vez, dividido pelo número de passageiros que voavam pela primeira vez, certo? Então, minha gente, a partir daí, nós podemos definir o seguinte, vejam. A probabilidade condicional pode ser definida do seguinte modo. Sejam A e B eventos de ômega finito e não vazio. A probabilidade condicional do evento A, sabendo eu ocorrer o evento B, é indicada por PA barra B. O que isso significa, pessoal? É a probabilidade do evento A ocorrer, sabendo E, a barrinha, vejam, é sabendo E, o dado E, sabendo E, B, ocorreu, certo? Então, a probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo E, o evento B ocorreu. E essa probabilidade, ela pode ser dada por a probabilidade de A barra B, ou seja, a probabilidade de A ocorrer sabendo e B ocorreu, é igual ao número de elementos da interseção, pessoal, de A1B, dividido pelo número de elementos de B. Voltando, pessoal, para essa questão, ou seja, digamos que o evento A consistia em a pessoa conhecer a cidade de Natal e o evento B consistia em a pessoa estar voando pela primeira vez. Então, pessoal, a interseção significa a parte em comum do evento A com o evento B, ou seja, seria aí a quantidade de pessoas que conheciam a cidade de Natal e estavam voando pela primeira vez, dividido pelo número de pessoas que estavam voando pela primeira vez, certo? Então,
A probabilidade que nós calculamos agora há pouco era a seguinte: qual é a probabilidade da pessoa já conhecer Natal, e é o evento A, sabendo que é a primeira vez que ela anda de avião, certo? Ou seja, é a primeira vez que ela anda de avião. Então, aí, se era a primeira vez que a pessoa andava de avião, eu poderia pegar 106 pessoas diferentes, e é o número de elementos de B. Dentro dessas 106, quantas delas conheciam a cidade de Natal? Eram 23. Então, aí, pessoal, nós tínhamos número de elementos de A intersecção 1B, seria a quantidade de pessoas que conhecem a cidade de Natal e estavam voando pela primeira vez, são 23 pessoas, dividido pela quantidade de pessoas que estavam voando pela primeira vez, são 106, certo? Como nós tínhamos aí assim. Então, pessoal, observem e vou voltar aqui para o quadro. Na probabilidade condicional, nós temos uma informação com relação à pessoa e nós vamos selecioná-la ao acaso. Nesse exemplo aí, pessoal, nós tínhamos um conhecimento prévio com relação à pessoa, eu iria pegar ao acaso. Esse conhecimento prévio era uma informação, era uma condição para eu definir o meu espaço amostral. Então, na probabilidade condicional, pessoal, nem sempre o número de elementos do espaço amostral é o número total de possibilidades, certo? Nem sempre. Agora, se, por exemplo, eu tivesse dito assim, escolhendo ao acaso uma pessoa do avião, vírgula, qual é a probabilidade dela conhecer a cidade de Natal? Então, qual seria a resposta? Primeiro, se eu vou selecionar ao acaso uma pessoa que está viajando no avião, sem restrição alguma, eu poderia selecionar 140 pessoas diferentes. Dentro dessas 140 pessoas, quantas delas já conheciam a cidade de Natal? 23. Então, minha gente, 23 mais 12, um total de quanto? De 35. Então, por exemplo, selecionando ao acaso uma pessoa do avião, qual é a probabilidade dela conhecer a cidade de Natal? A probabilidade seria, pessoal, de 35 pessoas em um total de 140, certo? Aí vejam, e aí sim, o espaço amostral seria o número total de viajantes, 140 pessoas, certo? Porque na hora que eu tomei a pessoa ao acaso, eu não dei nenhuma informação sobre ela. Então, nesse caso, o número de elementos do espaço amostral é o número total de possibilidades. Agora, quando na questão dá uma informação para você definir o espaço amostral, geralmente o número de elementos do espaço amostral é menor do que o número total de possibilidades, certo? Muito bem, minha gente. Pessoal, vamos agora analisar apenas duas questões envolvendo o conceito de probabilidade condicional. Vejam, mais abaixo. Nós temos assim, exercício resolvido. Primeira questão, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Um dado é lançado 2 vezes sucessivamente. Sabendo-se que a soma dos pontos obtidos é menor que 6, qual é a probabilidade de que em ao menos um lançamento ocorra a fase 2? A pergunta é essa. Minha gente, vejam, ao fazer o lançamento de 2 dados,
nós sabemos que o número total de possibilidades de resultados são: cada dado tem 6 faces diferentes, então 6 vezes 6, 36 possibilidades no total. Então 36 é o total de possibilidades. Nessa questão, nós temos uma informação para que nós possamos definir o espaço amostral e, em seguida, calcular a probabilidade de ocorrência do evento. Nós sabemos que a soma dos pontos obtidos é menor que 6. Então, minha gente, ao lançar dois dados, há quantas possibilidades diferentes para que a soma dos números seja menor do que 6? Então, nós temos assim, ó, solução. Vamos reduzir o espaço amostral. Ou seja, o espaço amostral, nesse caso, não será as 36 possibilidades no total. Vai ser uma parte dele, certo? Uma informação dada e a soma dos números é menor do que 6, o número de casos possíveis passa a ser apenas 10 possibilidades, pessoal. Quais são essas 10 possibilidades? 1 em 1, 2. 2 é menor do que 6? Aí temos 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4, 2 em 1, 2 em 2, 2 em 3, 3 em 1, 3 em 2 e 4 em 1. Então, minha gente, para aí a soma dos dados seja menor do que 6, nós temos 10 possibilidades. Daí, pessoal, nós definimos o nosso novo espaço amostral. Ou seja, o espaço amostral ele reduziu-se de 36 possibilidades para apenas 10 devido à omissão que nós vimos na questão. Nós tínhamos a informação de que a soma dos números obtidos foi menor do que 6. Então, para isso, eu tenho 10 possibilidades no total. Dentro agora, pessoal, dessas 10 possibilidades, nós vamos calcular a seguinte probabilidade. Qual é a probabilidade em ao menos um lançamento ou a face 2? Ou seja, dentro agora dessas 10 possibilidades, nós vamos ver em quantas delas apareceu o número 2 em ao menos um lançamento. Apareceu no 1 em 2, 2 em 1, 2 em 2, 2 em 3 e 3 em 2. Então, quantas possibilidades diferentes aí, pessoal? 5. Então, a probabilidade que nós queremos é 5 chances em um total de 10 possibilidades. 5 dividido por 10, simplificando por 5 e por 5, nós temos que isso é igual a 1 meio, e 1 meio é igual a 50%, certo? Então, pessoal, nessa questão, sabendo que a soma dos pontos foi menor do que 6, a probabilidade de que o 2 ocorresse em ao menos um lançamento é 5 chances em 10 possibilidades e equivale a 50% de probabilidade, certo? Então vejam que nessa questão o espaço amostral, pessoal, ele foi reduzido de 36 possibilidades para apenas 10 e dentro dessas 10 possibilidades nós calculamos a probabilidade de ocorrência do evento, certo? Pronto, minha gente. Vamos agora analisar a questão número 2, o último exemplo. Nós temos assim, Ao retirar, próxima questão, aleatoriamente uma carta de um baralho de 52 cartas, qual é a probabilidade de se retirar um ás vermelho? E qual é a probabilidade de se retirar um ás vermelho de copas? Pessoal, vejam. Primeiro, ao retirar aleatoriamente uma carta de um baralho de 52 cartas, qual é a probabilidade de se retirar um ás vermelho? Então, minha gente, primeiro, se eu vou tirar uma carta do baralho um todo, quantas cartas diferentes eu posso pegar? 52, certo? Dentro dessas 52, qual é a probabilidade de sair um ás vermelho? Dentro das 52 cartas,
tem dois ás vermelhos, e são o ás de opas e o ás de ouros. Então, minha gente, a probabilidade de eu tirar um ás vermelho do baralho é 2 chances em um total de 52 possibilidades. Simplificando, isso é igual a uma chance em 26 possibilidades. Isso aí equivale a 0,4 em forma decimal e em porcentagem equivale a 4% de chance, né? Então, temos 4% de chance de sair um ás vermelho do baralho. Então, minha gente, a segunda parte da questão tem assim: e qual é a probabilidade de se retirar um ás vermelho de opas? Então, vejam. Vamos supor agora, e ao realizar o experimento, verificou-se e foi retirada uma carta de opas. Ou seja, e ocorreu, chamou evento B, retirar uma carta de opas. Minha gente, do baralho tem 13 cartas de opas. Agora a probabilidade de ocorrer A, condicionada ao fato I e B já ocorreu, é a probabilidade de ocorrer A, sabendo E, B ocorreu, é dada por 1 sobre 13, isso equivale a 0,08. Pessoal, explicando melhor, nós temos o seguinte. Digamos que eu fizesse para vocês a seguinte pergunta. Qual é a probabilidade de eu retirar um ás vermelho do baralho, sabendo que a carta selecionada foi de opas? Então, minha gente, se ao escolher ao acaso uma carta do baralho e você tem a informação de que essa carta é de opas, então você poderia pegar 13 cartas diferentes. Dentro agora dessas 13 cartas, você iria contar quantas cartas de opas, quantos ás tem. Dentro dessas 13 cartas, ás só tem um. Então, pessoal, a probabilidade de sair um ás de opas seria uma chance em 13, certo? Ou seja, minha gente, resumindo, teríamos o seguinte, ó. Digamos, ao retirar ao acaso uma carta do baralho, qual é a probabilidade de sair um ás vermelho, sabendo que essa carta ela é de opas? A pergunta é essa. Então, primeiro, nós temos uma informação prévia com relação à carta, eu vou pegar por acaso. A informação é, a carta ela é de opas. Então, minha gente, se a carta ela é de opas, eu posso tirar do baralho 13 cartas diferentes. E dentro dessas 13 cartas, eu vou calcular a probabilidade de sair um ás vermelho. Ora, dentro das 13 cartas de opas, quantos ás vermelhos tem? Só tem um, e é o ás de opas. Então, minha gente, a probabilidade seria, e como vocês veem, uma chance em 13 possibilidades, certo? Então, pessoal, observem que, no primeiro exemplo, eu iria escolher ao acaso uma carta do baralho como um todo. Então, eu poderia pegar 52 cartas diferentes. E aí, dentro dessas 52 cartas, eu iria calcular a probabilidade de sair um ás vermelho. Dentro das 52 cartas, nós temos dois ás vermelhos, e o ás de opas e o ás de ouros. Então, a probabilidade, como vocês viram aí, é 2 chances em 52. No último exemplo, como vocês viram, nós tínhamos um caso de probabilidade condicional. Por quê, pessoal? Nessa questão, o espaço amostral ele foi reduzido de um total de 52 possibilidades para apenas 13 possibilidades.
Já eu tive a informação de que a arta eu iria PA por acaso, ela é de OPAS. E dentro dessas 13 possibilidades, eu calculei a probabilidade de sair um AIS vermelho. Dentro das 13 artas de OPAS, só há um AIS vermelho. Então, por isso, a probabilidade ficou 1 em 13, certo? Então, observem, e aí nós tínhamos um aso de probabilidade condicional. Na representação aí, pessoal, de ambos, e o evento A seria sair um AIS vermelho, e o evento B seria sair uma arta de OPAS, nós teríamos a representação do seguinte, ó. Aí representa a probabilidade de sair um AIS vermelho, sabendo que a arta ela é de OPAS. Então, por isso que temos aí uma chance em 13 possibilidades. Para finalizar, pessoal, um outro exemplo de ambos. E tivéssemos a seguinte pergunta. Ao retirar uma arta do baralho aleatoriamente e sabendo que essa arta não é de ouros, qual é a probabilidade de sair um AIS? Vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou pegar aleatoriamente uma arta do baralho e eu tenho a informação de que essa arta não é de ouros. Então, do baralho como um todo, das 52 artas, eu tiraria as 13 artas de ouros. Então, 52 menos 13 ficariam 39 artas. Aí, pessoal, dentro dessas 39 artas, eu iria calcular a probabilidade de eu tirar um AIS. Dentro dessas 39 artas, tem quantos AIS? Tem 3. Que é o AIS de OPAS, o AIS de paus e o AIS de espadas. Então, nesse caso, a probabilidade pedida seria 3 chances em um total de 39 possibilidades. Depois eu simplificaria, isso daí ficaria uma chance em 13 possibilidades, certo? Então, minha gente, observe nessa questão, o espaço amostral novamente não é 52 artas, é apenas 39. Já eu dei a informação de que a arta selecionada ao acaso não era de ouros. E a partir daí, eu calculei a probabilidade do evento de eu tirar uma arta e fosse um AIS, certo? Bem, pessoal, está finalizada aí nossa sessão. Em seguida, eu vou enviar para vocês alguns exercícios para vocês responderem aí no caderno e me enviar, certo? Tchau, minha gente. Bons estudos.